Olá, estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Mais uma vez aqui com você, mas queremos agradecer a sua sempre audiência. O nosso programa está repleto sempre de participações especiais, de quadros especiais, por isso fique aí conosco. Agora nós temos um quadro especial que é o empreendedorismo feminino. Hoje está comigo uma convidada nova, Shirley Alves, empreendedora. Ela é especialista em criar novas conexões com empreendedores, mas ela tem o ateliê Shirley Alves. Olá, seja bem-vinda, como é que estás? Tudo bem? Olá, Salete, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? Fiquei muito honrada de poder estar presente aqui com você. Maravilha, há tempinho já estava querendo trazer você, porque conheço os teus trabalhos, né? A gente já se encontrou muitas vezes e fez algumas atividades juntas pela AMP, né? Sim. E sempre destacada, parabéns. Vamos contar um pouquinho aí do seu profissional, beleza? Perfil profissional e já na área de empreendedorismo. Então, a pergunta comum sempre aqui para as nossas primeiras, os primeiros contatos, primeiras entrevistas, é quem é Shirley Alves? Então, a Shirley Alves, tenho 52 anos, sou natural de Blumenau, né? Há 14 anos eu criei o Ateliê by Shirley, né? Que veio de um sonho, mas eu venho de uma família de empreendedores, né? Meus pais são empreendedores há muitos anos, nós tivemos comércio há 25 anos, loja aqui em Blumenau, né? E eu sempre tive com o empreendedorismo na veia. Desde pequena eu dormia debaixo aí das araras da loja da minha mãe, então sempre ligada, né, ao comércio também. E com isso, né, eu sempre fui desenvolvendo e quando eu resolvi casar, eu comecei a fazer artesanato para ser as lembrancinhas do meu casamento, né? E para poder ter uma renda também. E dali, né, aconteceu todo o meu casamento, e dali eu comecei a criar o artesanato, que as pessoas começaram, né, por que você não faz também, né? E a minha mãe, que me ajuda muito também na parte da costura, e ali já se vão 14 anos, né? Criando sonhos personalizados, né, para lembrancinhas de casamento, bebê, enxoval de criança e muita decoração também, né, de ambientes, né? Então trabalho com muitas peças também muito personalizadas, sabe? A gente tá com uma cesta maravilhosa aqui, né? Isso, sim. Trabalho com muitas coisas assim para noivas também, né? Para decoração, então a noiva ela vem com toda aquela ideia, né, de criar os mimos para o casamento, as peças personalizadas. Então a gente cria tudo junto, em hobbies, almofadas para casamento, as caixas convite, né? Às vezes a pessoa também quer montar só a cesta para presentear a noiva, né? Aquele mimo no dia do casamento, às vezes a sogra, uma madrinha. Então a gente monta uma cesta com necessaire, hobby, porta-lingerie, vários mimos, né? Que para estar presenteando essa noiva também. E a linha bebê, que também encanta o ateliê, então é a linha de enxoval, na qual a gente personaliza, né? Então, às vezes a pessoa tem um chá de bebê, é convidada e a gente cria todo, né? Agora, recentemente, eu fiz um enxoval que foi para o Canadá, né? Maravilha, parabéns. Então, a gente fica muito orgulhosa que foi uma pessoa que eu fiz o enxoval do filho dela há 15 anos atrás. E daí depois, agora eu já estou fazendo para presentear uma sobrinha, né, que também teve bebê. Então, são sonhos que a gente realiza. Então, tem momentos que para o casamento eu faço as coisas para o casamento e depois, na sequência, a gente vai fazendo o enxoval do bebê, vai decorando a casa e presenteando também outras pessoas também da família com produtos personalizados. Shirley, quais foram as dificuldades como empreendedora? Então, Salete, esses 14 anos aí, indo para 15, no começo foi bastante dificuldade, porque eu saí de um ramo de representante comercial, que eu já estava há 8 anos, né, trabalhando com meu pai,
E eu disse, e eu comecei, né, ali depois do casamento, fazer algumas coisas, mas eu ainda tinha o meu trabalho, né? Então eu disse, e agora, como é que vai ser? Lógico que eu tive o apoio da minha família, né? Então eu comecei a empreender, mas muitos momentos o meu foco era muito toalhas, sachês perfumados, que são esses tipos de sachês, né? Que perfumam o ambiente, decoram para gavetas, armários, né? Lembrancinha. Então, muito no começo eu montava umas caixas, umas cestas bonitas e eu saía de porta em porta. E tem momentos que eu ainda faço isso, sabe? Eu vou atender lojistas, eu monto uma cesta bonita e eu vou, né, bater na porta de lojistas e oferecer o meu trabalho, né? Então é um grande desafio, mas eu sempre falo que o empreendedor, no desafio, ele se reinventa, né? Então passamos pandemia, que foi uma fase difícil, mas a pandemia eu comecei a costurar máscaras e aquilo ali, né, passou, a gente conseguiu manter o ateliê, né? Então, cada momento, às vezes, está meio embaixo, a gente cria um produto novo para que, né, a gente possa se qualificando e se colocando no mercado. Você já fez uma explanação bastante legal, né, para as pessoas que estão acompanhando aí, que são empreendedoras ou que, de repente, ainda não são. Mas veja só, nosso programa sempre traz empreendedoras com novidades e contando os seus cases, né? Então, a gente gostaria de saber de você o que te motiva mais a empreender. O que mais me motiva é eu levar sonhos e encantos para as pessoas, né? O meu tenho muita satisfação quando eu entrego um produto meu, né, e eu vejo a satisfação do cliente, na qual a gente preparou com amor e carinho, né, com dedicação, com perfeição, cuidado. Então, isso nos faz manter no negócio, né? Então, aquele momento que às vezes dá aquela cara assim, eu não estou conseguindo manter, tá difícil, né, nos fortalece para continuar. Olha, que maravilha. E o associativismo? Isso também é um ponto fundamental, porque você está muito bem lá dentro da AMP. Conta um pouquinho. Então, o associativismo... Só não conta muito porque você vai fazer uma outra entrevista também sobre a tua participação lá, mas para as pessoas sentirem, né? Sim. Que uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, o associativismo veio há mais ou menos uns 8 anos atrás, né? Sempre conectando com pessoas, né, conversando com amigas, sempre fui convidada e até que eu disse, não, eu vou começar a participar. E isso veio, né, nos primeiros anos ali, eu falo que o empreendedorismo, o associativismo, ele está correndo aqui nas veias, né, o associativismo principalmente é aquela formiguinha que corre ali e quando você se depara que você está no meio das pessoas, que é uma doação. Então, a gente primeiro tem que ir para o associativismo para se doar, para as coisas começarem a acontecer. E assim eu estou já há 8 anos e cada vez mais eu estou engajada nisso, porque a gente faz realmente de coração, com muito amor. Ajuda, incentiva, apoia outras empreendedoras, né? Falando rapidamente aqui, hoje você é diretora do Núcleo Setorial da AMP, né? E com certeza você conheceu muitas pessoas e pôde ajudar e continua ajudando. Isso aí. Mas agora eu sou como diretora, então nós estamos agora indo para o 15º Núcleo Setorial da AMP e nós estamos em mais de 400, 500 pessoas que a gente está coordenando, né, em vários núcleos setoriais e multissetoriais, então é muita conexão. Nesse tempo todo eu conheci tantas pessoas, eu fiz clientes, eu fiz amigos, né, e aprendi muita coisa. Então eu acho que a gente se permanecer em casa, naquele cubinho ali fechado, as coisas não florescem, não acontecem. Então depende da gente também correr um pouco atrás, né, e fazer essa conexão com pessoas, porque o associativismo ele é isso, você se conectar com outras pessoas, né, se doar para que o seu negócio cresça, né, no meio de todos também. Se colocar à disposição, com certeza outros vão fazer da mesma forma e aí aquela troca, né? Tem também as trocas, um network que é feito, então isso tudo incentiva, né?
os que estão participando do associativismo. Você é empreendedora? Então, né, já participa de uma associação? A associação, nós temos aí a AMP, né, que tem aí, a gente tem uma parceria grande com eles também, já fizemos muitos programas gravados lá, né, e você tem aí a oportunidade de conhecer os núcleos, né, dos mais diversos núcleos que nós vamos falar aí num próximo programa, mas você procure saber para que você possa também crescer no seu trabalho, na expansão de conhecimento e de parcerias. É isso. É isso? É isso aí. Que maravilha. E as pessoas, então, para conhecer um pouquinho mais os trabalhos de Shirley Alves, também o que você oferece através do seu ateliê, quais são, eu vou colocar na tela, né? Quais são os contatos e as redes sociais? Pode falar? Então, o Instagram é Ateliê by Shirley, assim também como no Facebook. Facebook também, Shirley Alves também, você vai encontrar também. E o meu pessoal é Shirley Alves BNU Oficial, né? Que ali eu compartilho todos os projetos como diretora da AMP, assim como também o meu trabalho de empreendedora, né? E o trabalho do Ateliê by Shirley também. E tem um contato ainda? O meu telefone é 47991026634. Eu tenho espaço físico no bairro do Badenfurt, aqui em Blumenau, na rua Bernardino José de Oliveira, número 1000. Lá você pode conhecer meu espaço, vir tomar um café comigo. Se não conseguiram gravar, acessem lá e faça aí uma agenda de visita. Beleza? Eu gostaria, Salete, de está te presenteando nesse momento. Olha, tá? Que maravilha. Com um mimo aqui do Ateliê by Shirley. Que lindo! Tá? Para encantar o seu lar, né? Que você sempre vai estar lembrando aí dos mimos do meu ateliê, né? Tendo todo o cuidado, são sachês perfumados, aromatizados, que vai estar decorando o seu lar. Maravilha, muito feliz, muito obrigada mesmo. Amo de paixão e com certeza vou lembrar sempre de você, desse momento. E também, como já te conheço há bastante tempo, né, te desejo muita saúde, felicidade e prosperidade. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigada, né? E seguimos junto nessa missão de empreendedorismo. Tá certo. Então, muito obrigada mais uma vez. E a gente retorna aí na próxima semana com mais uma entrevista falando sobre o núcleo, né? O núcleo setorial da AMP. Beleza? É isso aí. Você que está nos acompanhando, gostou? Olha só quantas possibilidades aí, quantas informações, incentivo para você, né? Sair do comodismo, né? Às vezes a gente está em casa, até faz alguma coisa, mas poderia empreender, se associar, enfim, fazer essa rede de contatos que com certeza vai fazer muito bem para você. Essa é a nossa dica, ok? Fica aí, não saia daí porque a gente tem mais. Só comeu um frango e não conseguiu mais se mexer. Corey Hively tinha 27 anos, ator, com a vida corrida, acabava preparando sua comida sempre com muita pressa, sem imaginar os riscos. Em uma noite, resolveu jantar um frango mal passado. 2 dias depois do jantar, ele começou a sentir um formigamento estranho nas mãos. Só que os sintomas evoluíram rápido, até parar de respirar e ser entubado em estado grave. O diagnóstico? Síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara e grave em que o corpo começa a atacar seus próprios nervos. Uma de suas causas é a contaminação pela bactéria Campylobacter, presente em mais da metade dos frangos no Brasil e também encontrado nos exames do Code. Comer carne de frango mal passada pode te contaminar com essa bactéria, que na maioria dos casos vai te causar somente diarreia e vômito. Só que 1 para cada 1000 casos de contaminação evoluem para essa síndrome e podem desenvolver sintomas muito graves. Começa com leve formigamento, fraqueza, tremores e pode evoluir para paralisia total e até mesmo óbito. Para prevenir, consuma carne de frango somente após cozida, frita ou assada completamente. Limpe bem a superfície e utensílios que você usou para preparar a carne, para não ter risco de contaminar outros alimentos também. Code sobreviveu e com o tempo recuperou os movimentos, mas por pouco essa história não termina em tragédia. Agora compartilhe esse vídeo, porque conhecimento salva vidas.
E se você infartar sozinho ou presenciar alguém infartando, você vai sentir uma dor intensa no peito, que irradia para o braço esquerdo. Você pode sentir também palpitação, dor intensa no braço que irradia para a mandíbula, vontade de vomitar, suor frio e falta de ar. Se você sentir qualquer um desses sintomas, peça ajuda imediatamente e ligue 192. Enquanto pede socorro, mastigue 3 aspirinas de 100 mg e engula com um copo d'água, ou uma aspirina de 400 mg efervescente. Lembrando que a efervescente e a mastigável têm um efeito muito mais rápido. A aspirina ajudará a dissolver o possível coágulo e melhorar a circulação sanguínea até o seu coração. Com isso, dará tempo da ajuda chegar ou você ir para o hospital. E lembre-se, jamais dirija nessa situação. Se gostou desse conteúdo, curte, comente e compartilhe. Conhecimento salva vidas. Como se safar em caso de sequestro relâmpago? Você, de repente, está no carro com algum agressor, com algum criminoso, e como você vai sinalizar para o policial que você está em perigo? Está no seu carro, viu uma blitz policial, o agressor ou está do seu lado, ou está atrás de você, você vai colocar as 2 mãos aqui no volante. Tô vendo aqui, 14? Sim. Botou as 2 mãos aqui no volante, isso significa que você está em perigo, né? Então viu a blitz policial, está em situação de perigo, alguém aqui no seu carro está te ameaçando, ou você está sendo sequestrado, algo do tipo, você vai colocar as 2 mãos no volante, e isso já está dizendo pro policial que você está em perigo, então automaticamente ele vai abordar o seu carro, e aí vai fazer o que tem que ser feito. Outra situação muito importante, de repente você está no carona, e o agressor está dirigindo, ou então ele está abaixado aqui atrás. Você abaixa os 4 vidros do carro, olha para o policial e você vai fazer um sinal com os olhos, vai piscar 3 vezes. Isso é o código Morse, muito usado no mundo militar. Então você vai olhar para o policial, vai piscar 3 vezes seus olhos e ele já vai identificar que você está em perigo, tá bom? José Araújo e compartilha. Vamos para cima. Você sabe o que fazer se um fio de alta tensão cair próximo ao seu carro? Ficar dentro do veículo pode salvar a sua vida, até porque ele funciona como uma barreira contra a eletricidade. Por isso, fique dentro do carro, não toque nas partes metálicas e nem na parte de fora do veículo. Nesse caso, ligue para os bombeiros no 193 ou para a Defesa Civil no 199 para informar o local onde está. Avise também a Celesc pelo número 0800 048 0196, pois só os técnicos especializados podem desligar e aterrar o fio com segurança. Se alguém tentar se aproximar, grite para que a pessoa se afaste. O ideal é pelo menos manter 30 metros de distância, já que a eletricidade pode se espalhar pelo asfalto. Mas atenção, caso haja risco de incêndio, é preciso sair do veículo, só que do jeito certo. Você deve abrir com cuidado a porta, saltar e tocar no solo com os 2 pés juntos, sem encostar no carro. Tocar no chão com apenas um dos pés pode ocasionar um choque. Quando estiver do lado de fora, não ande, arraste ou pule, sempre com os 2 pés juntos, por no mínimo 30 metros de distância. Em situação de alto risco como essa, tente ficar calmo e siga as instruções. Compartilhe esse vídeo. Informações como essa salvam vidas.
Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Bem, nós estamos sempre em contato com outras pessoas, nós estamos sempre nos socializando e existem pessoas que não gostam de ouvir um bom conselho, existem pessoas que desprezam, né? Uma orientação que vai trazer vida, que vai trazer paz para essas pessoas, né? Então a gente tem que cuidar, porque às vezes o nosso silêncio é resposta para essas pessoas. E existem pessoas também que nos perguntam coisas sobre a nossa vida, não que estão felizes, mas elas querem especular, elas querem saber, às vezes por um motivo de inveja, uma curiosidade, ou para sair contando para os outros. Então não devemos responder tudo o que nos perguntam também, porque o silêncio, às vezes, é resposta. O silêncio, às vezes, é a resposta mais sábia que a gente pode dar em certas situações para certas pessoas. E eu gostaria de falar um versículo que fala sobre isso. Vamos lá? Esse versículo está no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 9, que diz o seguinte: não perca tempo falando com um tolo. Olha aí. Porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Então, se você for falar algo para um tolo, ele vai desprezar o que você está falando. Tanto se você tiver que dar um conselho para ele, ele vai desprezar, quanto se ele fizer uma perguntinha para te sondar sobre algum assunto que ele quer saber, talvez por motivo de fofoca depois. Não fale com essa pessoa, porque ela vai desprezar a intenção do teu coração, ela vai desprezar as palavras que você está falando, assim, no bom sentido, e ela pode converter essas palavras que você está falando aí em algo até maléfico contra você mesmo. Então que a gente venha ter esse discernimento, que a gente venha ter esse cuidado no nosso dia a dia, de selecionar as pessoas com quem você vai estar conversando. E existem locais onde você é melhor ficar de boca fechada, né? Meus pais sempre falavam, boca fechada não entra mosca. Então existem alguns locais que você tem que estar em silêncio e falar na hora que deve ser falado. Que essa palavra ela venha a ser um escudo emocional na minha vida, na sua vida, que a gente venha a ter esse discernimento, para que a gente não venha a contrair nenhuma tristeza, nenhuma cilada feita por alguém invejoso, alguém que não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus trata as pessoas bem, porque Deus é amor. E se o Espírito Santo ele está dentro de uma pessoa, não tem como essa pessoa agir de forma que venha roubar a alegria de outras pessoas, porque Deus é alegria. A alegria, ela é uma característica da pessoa que serve a Deus. Um grande abraço, Deus abençoe.